Seja bem-vindo de regresso ao Grande Jornal. A partir de agora, o ETV vai dar lugar a uma emissão especial sobre o futuro da televisão em Portugal, com um debate moderado pelo João Oliveira Ferreira. É para lá já de seguida que seguimos em direto para os estúdios onde vai decorrer esta emissão especial com o João Oliveira Ferreira. João, hoje, para além de fazeres televisão, vais tentar ir mais além, perceber quem vê, o que é que vê, por que motivo e o que muda na relação com esta caixa mágica. Oxalá consiga, Marta, mas deixa-me dizer que vou ter seguramente a tarefa facilitada, isto porque tenho um painel de comentadores de luxo. Daniel Proença de Carvalho, Nuno Sintra Torres, Carlo Alberto Henriques, Manuel José Damasio são os comentadores principais. Depois, aqui na plateia, neste estúdio da Astrolábio, temos inúmeras pessoas ligadas ao processo televisivo que seguramente vão ajudar-me nesta tarefa de conseguirmos antecipar o futuro da televisão em Portugal, um futuro que é hoje. É um debate que promete e começa já a seguir. Boa noite. Em pleno processo de transição da televisão digital terrestre, o ETV discute aqui e agora o futuro da televisão em Portugal, com especialistas de renome e também com a participação direta do público. Vamos tentar responder a algumas questões pertinentes, mas que muitas vezes ficam relegadas para segundo plano quando se debate o tema televisão, porque são ofuscadas por outras questões mais relevantes na opinião pública, nomeadamente questões de índole política. Qual o perfil dos telespectadores tipo em Portugal? Que televisão veem os portugueses e de que forma veem os portugueses a televisão? Os computadores e os tablets vão passar a ser cada vez mais a porta de acesso à televisão, ou o ecrã tradicional continuará a ser preponderante nos próximos anos, no futuro próximo? No capítulo da oferta, o que veem os portugueses? Sobretudo canais generalistas, ou o consumo começa agora a ser mais diversificado com a oferta do cabo, que é cada vez mais líder diário das audiências? Numa altura em que a privatização de pelo menos um canal da RTP está na agenda política e mediática, vamos também tentar conseguir aqui chegar eventualmente a um consenso ou não sobre o modelo ideal de serviço público, aquele que servirá melhor os portugueses e o país. Em estúdio temos Nuno Sintra Torres, investigador, especialista em televisão, acaba de editar um livro que é uma autêntica bíblia da televisão em Portugal e no mundo, intitulado Televisão, o Médium Preferido. Temos depois Daniel Proença de Carvalho, foi Ministro da Comunicação Social, Presidente da RTP, Manuel José Damasio, professor na Universidade Lusófona, doutorado em Ciências da Comunicação, foi um dos elementos que fez parte do grupo presidido pelo professor João Duque, que entregou recentemente ao Governo uma linha com várias reflexões sobre aquilo que pode justamente vir a ser o futuro do serviço público em Portugal. E depois temos Carlos Alberto Henriques, é um homem verdadeiramente notável. Entrou para a RTP aos 13 anos como paquete, fez uma carreira a pulso, chegou a diretor técnico da Rádio e Televisão Portuguesa. Hoje em dia é professor universitário, acaba de lançar um livro sobre a invasão do 3D na televisão e também no cinema. Além disso, temos ainda a participação direta do público em estúdio, onde temos várias pessoas ligadas ao processo televisivo. Mas antes de lançarmos o debate, vamos fazer um ponto da situação da implementação da TDT em Portugal. 70% da população que vai ser afetada pelo apagão do sinal analógico já está preparada e já adquiriu os equipamentos necessários para fazer a migração. Segundo a Anacom, estes 70% dizem respeito à franja de portugueses que serão obrigados a adaptar-se a esta mudança. Ou seja, as pessoas que têm em casa televisores sem subscrição paga ligados ao sinal analógico. O regulador calcula que cerca de 1,3 milhões de famílias estejam nesta situação, o que significa que cerca de 910 mil portugueses já estavam preparados para o apagão, que começou a 12 de janeiro no litoral do país e será repartido por 5 subfases. As datas de início e fim mantêm-se entre 12 de janeiro e 26 de abril, mas foi feito um ajuste de calendário. O que nós fizemos foi uma concretização da maneira como se ia fazer o desligamento na primeira fase. E isso tendo presente o quê? Que, apesar de a informação
e das campanhas de informação estarem a ser eficazes e haver 95% da população na faixa litoral que conhece o que é a TDT, que sabe o que tem que fazer para migrar para a TDT, e cerca de 90% da população e das famílias que necessitam de migrar, que sabe as datas em que isso acontece, o que é certo é que nós temos verificado que essa migração se está a fazer agora, essencialmente nas últimas semanas. E para que a migração mais concentrada no tempo não reduza a capacidade de monitorizar o processo, decidiu-se estender o desligamento por algumas semanas. Mas, além das datas, houve também alterações nos preços para que quem tenha de recorrer ao satélite não fique prejudicado. Assim, o preço de um descodificador para satélite passou de 55 para 40 euros, podendo os custos com a recepção ser de 61 euros. Mas as famílias carenciadas que sejam beneficiárias do rendimento social de inserção, reformados e pensionistas com reformas até 500 euros ou deficientes com um nível de deficiência igual ou superior a 60%, têm uma redução de 50%, sendo a diferença comparticipada pela PT. Até dia 12 de janeiro, o número de queixas parecia dar sucesso garantido ao processo. Ficamos agora com um ponto de situação sobre o atual processo de transição do sinal analógico para o sinal da televisão digital terrestre. Lanço de imediato o debate, passo a palavra a Nuno Sintra Torres, a quem questiono este aspecto. A Comissão de Trabalhadores da RTP apresentou uma queixa no Ministério Público para suspender a implementação do TDT. O objetivo, estou a citar o conteúdo da queixa, é provar que a migração para o sinal digital levanta graves questões lesivas do bem comum e das normas que regulam a concorrência. Isto pode-se ler na queixa enviada ao Ministério Público. Em causa está, de acordo com Camilo Azevedo, da Comissão de Trabalhadores da RTP, o facto de os portugueses irem pagar os dispositivos para receber a TDT sem que isso aumente a oferta de televisão, quando este sistema permitiria ao país ganhar até 50 novos canais gratuitos. Não estamos aqui perante uma tremenda injustiça? Eu estou de acordo com essa análise. De facto, a TDT permitiria aumentar o número de canais disponíveis aos portugueses. Não sei se 50, eu pensava que eram 20. De acordo com este documento, eram 50. Falam de 50 canais. Seja como for, 20 já é muito mais que 4. Havia a possibilidade de aumentar a oferta. De aumentar a oferta, sim. E houve tempo para pensar como é que isto deveria ser feito. Houve tempo para pensar que há uma questão de equidade entre todos os portugueses, que todos deveriam poder continuar a receber pelo menos os 4 canais ao mesmo tempo. Mas a questão principal, quanto a mim, é porque é que existe a TDT. E isso não foi devidamente explicado aos portugueses. E porquê é que existe? A TDT existe em Portugal, como existe na generalidade da Europa e vai existir em todo o mundo, por uma questão de aproveitamento, de racionalidade do espectro radioelétrico. Digamos que o aproveitamento de racionalidade do espectro radioelétrico. Digamos que o espectro radioelétrico começa aqui e acaba aqui. E os canais analógicos ocupam muito deste espaço. Uns são dedicados à televisão, outros à rádio, outros à aviação, às Forças Armadas, etc. Com a digitalização, um canal que ocupava este espaço passa a ocupar um espaço muito mais pequeno, o que dá para meter mais canais. Não só de televisão, mas também aproveitar o espaço que fica livre, porque fica algum espaço livre, que é conhecido como o dividendo digital, para meter mais canais ainda. Em Portugal optou-se por meter só mais um, o chamado 5º canal, que nunca viu a luz, provavelmente não verá a luz, que seria, digamos, que o rebuçado que era dado aos portugueses pelo facto de terem esse transtorno de mudar de uma tecnologia analógica para uma tecnologia digital. Ora, nem o 5º canal, o rebuçado, existirá e, portanto, os portugueses veem-se perante esta situação de então, vamos mudar para quê se não vamos ter nada em troca? Daniel Proença de Carvalho, estamos aqui de facto perante uma injustiça tremenda. Eu não sei se concordo inteiramente com o Nuno nesta análise. Em princípio, todos os bens que são fornecidos e que têm custos devem ser suportados pelos utilizadores. É claro que, no caso da televisão, há uma exceção em que o país, e eu compreendo isso perfeitamente, forneceu gratuitamente a todos os portugueses uma emissão de 4 canais, até agora, de uma forma totalmente gratuita. Não foi sempre assim. Nós lembramos do tempo em que havia uma taxa que era paga pelos utilizadores, justamente porque correspondia ao preço de um serviço. Essa taxa, pelo menos de uma forma explícita, desapareceu
mas há aqui um custo que, na verdade, não está a ser suportado pelos utilizadores. Ora bem, por estas razões que o Nuno Sintra Torres referiu, abandonou-se o sistema analógico e hoje, de facto, a televisão passou a ser fornecida a todos os utilizadores através de um sistema digital, que obriga, de facto, a um custo, que é a aquisição de um aparelho que permite justamente que se visione televisão por este novo sistema. Isto é um custo para as pessoas, apesar de tudo o Governo providenciou para que pessoas com maior debilidade económica, que tenham dificuldades em adquirir esse instrumento, o Estado, portanto, faculta também uma forma de o fornecer. Portanto, acho que a solução... beneficiam do rendimento social de inserção, exato, a solução é equilibrada. A solução é equilibrada e, de resto, como também as estatísticas mostram, já há um número muito grande de portugueses que têm acesso a uma multiplicidade de canais através das plataformas que existem. E eu diria até que, se porventura este sistema fornecesse gratuitamente muito mais canais, haveria aí também uma distorção da concorrência, porque iria fazer uma concorrência com os operadores que atualmente existem e que fizeram fortes investimentos para poder, portanto, fornecer esse serviço e, portanto, parece-me razoável também para que se proteja essa concorrência, que o Estado não introduza um fator de distorção, justamente fornecendo gratuitamente um serviço que está a ser prestado por operadores que investiram muito dinheiro, não é? nessas atividades para possibilitar justamente levar a televisão para toda a gente. Portanto, em termos de equidade, na leitura que faz, esta operação está equilibrada? Eu penso que sim, nesse aspecto. Carlos Alberto Henriques, até pelos seus conhecimentos técnicos, socorro-me deles para lhe perguntar se existem, de facto, diferenças abismais entre a qualidade do sinal analógico e do digital, com a televisão digital terrestre. É completamente diferente, quer dizer, ou seja, é uma revolução em termos tecnológicos que vai conduzir, em casa das pessoas, a uma melhoria substancial da imagem. Há quem diga que a imagem duplica a sua definição, não é verdade. É 5 vezes superior à imagem que estamos habituados. No que diz respeito ao som, o som de facto passa a ser um som superior ao que nós temos atualmente nos CDs. Isto, comparando com o que se passava até há pouco tempo, de facto, não há comparação, não há hipótese de comparação. De facto, o HD veio, definitivamente, para ficar, como consequência da televisão digital e, a seguir, a revolução continua, porque não para por aqui. Vamos ter a oportunidade hoje aqui de discutir, de facto, a evolução que o digital nos vai trazer. Ou seja, o Nuno Sintra Torres disse há pouco que a questão do espectro radioelétrico estava quase todo ocupado pela televisão. Isto era verdade, quer dizer, ou seja, não havia no tempo do analógico mais espaço para nenhum canal, não havia, o espaço estava todo ocupado. Portanto, a RTP1 ocupava uma frequência em Lisboa, outra no Porto, outra em Montejunto, outra em Faro, e, portanto, o que acontece com esta revolução do digital é que se consegue colocar dentro de um pacote, conhecido em gíria, portanto, como multiplexer ou como MUX, 5 canais de televisão, ou mais, podemos chegar a cerca de 10 canais de televisão, de televisão standard, não HD, standard, e agora, portanto, esses canais, portanto, digitais vão ser emitidos por uma única antena e ser recebidos por uma única antena. Ou seja, o espaço radioelétrico que fica disponível, o chamado dividendo digital, aumenta drasticamente. Consideravelmente, porque de facto, a RTP, SIC e TVI ocupavam a totalidade do espectro disponível. E, portanto, com o digital, fica só um bocadinho a ser ocupado. Agora, se me permite, claro que sim, claro que sim. Coisa diferente, e porventura que talvez também os introdutores podia ter em vista, era a possibilidade de haver mais canais de sinal aberto. Não é? Porquê é que essa decisão não foi tomada? Bom, isso é uma questão política. Porque eu penso que o ideal... Até pelos cargos que desempenhou, o que é que terá levado o poder político a tomar esta decisão? Sabe que muitas vezes isto é uma evolução. Não é? Nós tivemos durante muito tempo o monopólio da televisão exercido pelo Estado. Considerava-se que a televisão privada era qualquer coisa de proibido do ponto de vista do que era a concessão de televisão aqui há 30 anos, ou até menos. Não é?
Depois, aqui na Europa, não é? Pelo menos. Exatamente. Sim, e aqui na Europa, fundamentalmente, e em Portugal, até durante muito mais tempo, não é? Em consequência da Revolução e da ideia de um grande intervencionismo do Estado. Portanto, o Estado teve um monopólio da televisão. Depois abriu-se, mas abriu-se de uma forma ainda muito restrita. E, portanto, há uma concessão que o Estado dá para se poder ter estes canais. E eu penso que, enfim, em termos ideais, o que seria desejável era que, havendo essa disponibilidade agora tecnológica de uma maior oferta, que fosse possível abrir essa possibilidade a quem entendesse, enfim, com alguma regulação, naturalmente, que não é, vai ser um sector que nunca poderá ser totalmente liberalizado, porque há, obviamente, condições ainda, restrições de natureza técnica que justificam que haja essa concessão, não pode ser totalmente aberto. Agora, o que podia, realmente, era abrir-se o sector a mais ofertas, não é? E não sei se foi isso que o Nuno quis dizer, se foi isso... Estou perfeitamente de acordo. Eu queria só acrescentar aqui São coisas um bocadinho diferentes, não é? Um exemplo é que eu não penso que a TDT viesse, mesmo que tivesse 50 canais, viesse a constituir qualquer concorrência, ou uma concorrência séria aos operadores estabelecidos. Eu estive numa conferência da TDT britânica, que há 2 anos, e uma das coisas que os responsáveis britânicos da TDT britânica disseram foi que lá há mais 40 canais. E eles dizem, quando chegam à casa das pessoas a instalar os 40 canais, dizem, agora o senhor, em vez de ter 5 canais, que é o que eles têm, tem 40 canais. E a resposta das pessoas eram, só 40? É que no cabo e no satélite eles têm 200, 300, 400 canais. E desses 40 canais, muitos deles são de teleshopping e outros são de declinações da BBC ou da ITV. Manuel José Damásio, há de facto aqui alguma injustiça? A queixa apresentada pela Comissão de Trabalhadores da RTP tem alguma base de sustentação? Bem, terá uma base que me parece estar provavelmente a ser exagerada no conteúdo da proposta de suspensão imediata do processo. Porque os erros que me parece que há neste processo não têm nada a ver agora com o processo de migração propriamente dito, ou seja, a migração deve continuar, aliás, Portugal já está atrasadíssimo neste processo, portanto não vejo objetivamente razão nenhuma para agora se interromper nenhum processo. Aquilo que me parece ser o cerne do problema da TDT, face aos restantes países nomeadamente aos restantes países europeus, nomeadamente aos restantes países europeus. Aquilo que me parece ser o cerne aqui do problema e que de alguma forma vai de encontro àquilo que o Nuno disse é se a TDT, enquanto solução tecnológica e face a um desenvolvimento global, geral do mercado televisivo, representa hoje em Portugal uma alternativa viável, nomeadamente para aqueles que estão a ver televisão ou para aqueles que deixaram de ver televisão e migraram eles próprios para outra plataforma. Porque me parece que mais importante aqui do que a migração da televisão do analógico para o digital é perceber o que é que aconteceu àqueles que migraram da televisão para outra coisa. Porque qualquer que seja o futuro do problema que preocupa a Comissão de Trabalhadores da RTP, provavelmente, que é a sustentabilidade do negócio que lhes dá emprego, esse problema tem muito mais a ver com a migração desses públicos do que com a migração do analógico para o digital. Parece-me que o problema da migração do analógico para o digital a existir, e na minha opinião existe, mas isso depois é discutível, é um problema que tem a ver com o modelo de negócio que foi montado em torno, se quisermos, de uma preocupação intervencionista excessiva do Estado no processo. Aí é que residem as maiores fragilidades. Obviamente, porque se o Estado em Portugal tem uma preocupação intervencionista no 25 de Abril, ela não se esgotou. Nós continuamos a ter uma visão reguladora em Portugal que é uma coisa doentia, e que se prolonga em todos os setores e continua até aos nossos dias, e que no caso particular da TDT gerou nesta situação quase paradoxal de que, eu não sei se é uma entropia, mas é uma situação de alguma forma curiosa, que é como é que aquele que tem a propriedade da infraestrutura é simultaneamente o maior concorrente de si próprio. É como se eu lá em minha casa me tivesse de dividir aos bocados, não era? E uma parte ia para um lado, outra parte ia para o outro e nunca me conseguia decidir sobre o que é que queria fazer. E é provavelmente esse modelo de negócio, e não tanto a questão aqui tecnológica, mais canal, menos canal, que me parece ser o cerne do problema. E a este vem-se juntar um problema adicional, que provavelmente também está na cabeça da Comissão de Trabalhadores da RTP, que é a existir uma transformação mais geral do mercado, e ela já está a existir por outras vias que certamente iremos falar, ela vai afetar aqueles que tinham uma posição mais estável. Isso é inevitável. Ora, quem é que tem a posição mais estável neste momento no mercado televisivo em Portugal? Curiosamente, é quem lá está há mais tempo. Ou seja, quem entrou de novo tem de lutar, e tem de lutar aqueles que fizeram grandes investimentos. Quem lá está há mais tempo é quem se sente mais ameaçado. Porque eu só desse ponto de vista da ameaça a uma posição estável é que posso compreender
que alguém relacione o processo de passagem do analógico para o digital com a estabilidade da empresa onde trabalha e da sua atividade, neste caso, profissional. Ou seja, em conclusão, parece-me que, por um lado, a Comissão de Trabalhadores da RTP tem toda a razão, porque está no seu direito e está a tentar salvaguardar os direitos dos trabalhadores que representa. Podemos depois discutir a validade dos mesmos, mas é isso que está a fazer com esse trabalho. Do ponto de vista daquilo que é a natureza e o que está em causa na queixa, parece-me que ela não faz qualquer sentido, porque a migração do analógico para o digital não é o que está a afetar a estabilidade da vida daquelas pessoas e, no fundo, de todas as pessoas que operam neste mercado em Portugal. São outras coisas. Eu gostava de acrescentar uma coisa. Sim. Muito rapidamente, que eu depois vou passar a palavra aqui aos nossos ilustres convidados da plateia. Duas coisas. Esta migração faz-se de acordo com uma diretiva europeia, claro, que pede aos países para fazerem a migração do analógico para o digital ao mesmo tempo, o mais possível ao mesmo tempo. E que, por outro lado, que utilizem as frequências que vão ser libertadas para uma determinada aplicação, que é a internet banda larga para telemóveis, para smartphones. Isso é um aspecto. Portanto, é inescapável que nós temos de fazer isto. E a Comissão de Trabalhadores aí está a lutar contra moinhos de vento. Isto não vai parar. Por outro lado, o TDT tem uma enorme debilidade tecnológica. É que é uma tecnologia unidirecional. As pessoas recebem, mas não podem comunicar. E as pessoas que querem comunicar pela internet, etc., têm de ter sempre um operador. Seja agora os telemóveis, smartphones, banda larga, ou seja, por cabo, através de um operador de cabo. Introduzo nesta conversa a participação do público que temos na plateia aqui no estúdio. Passa a palavra a Tiago Sena, é gestor, opera na área da distribuição digital de conteúdos televisivos. Já agora, gostaria apenas de explicar o formato que vamos seguir com as pessoas que estão aqui na plateia. Os nossos convidados vão colocar questões que depois os elementos do painel de documentadores irão responder. Tiago Sena, na atividade que desempenha, a televisão digital terrestre é uma mais-valia? É algo comensurável que pode potenciar oportunidades de negócio ou não? Na forma como está implementada, ou como está a ser implementada, não acrescenta grande valor ao meu trabalho. Basicamente faço distribuição digital, trabalho muito com operadores de telecomunicações, também produzo conteúdos. Esses conteúdos podem ser, faço distribuição de canais também nos operadores. Esses canais podiam estar de facto disponíveis, como dizia o Nuno Sintra Torres, disponíveis através da TDT. Isso não se vai passar e, portanto, restringe aqui bastante, em termos se quiser, desta área dos distribuidores e dos próprios produtores, restringe aqui muito a nossa atuação. Seria de todo interessante que fossem alavancados mais a possibilidade de colocar mais canais na TDT. Mas isso parece uma impossibilidade neste momento. Portanto, restringe. Acho que isto provoca um pouco, não é uma questão de duopólio televisivo nos operadores de telecomunicações. Eu curiosamente venho de um deles, mas... Qual, por curiosidade? Da PT. Bem, indiretamente a PT Multimédia também, porque também trabalhei lá. E acho que estão, de facto, a fazer um excelente trabalho. Com todas as possibilidades e capacidades que têm para fazer, com os grandes investimentos inerentes, e depois aproveitando também todas as soluções over the top, que na prática são soluções tecnológicas que permitem estender o conteúdo para outros, como estava a falar dos smartphones, sejam tablets, seja o PC, e que eu acho que estão, de alguma forma, a desvalidar ou a invalidar as velhas práticas televisivas e estão a abrir aqui novas oportunidades de negócio. Neste momento, eu acho que tudo depende muito, no meu caso particular, de modelos de negócio. É tentar perceber qual das partes é que vale mais. Porque se eu preciso de um parceiro tecnológico para disponibilizar conteúdo, a tecnologia acha que é a parte mais importante, o conteúdo acha que é a parte mais importante, o operador que tem o cliente acha que é a parte mais importante e, portanto, isto aqui, quando se toca à partilha de receitas, esta questão torna-se bastante complicada. Eu gostava de tentar perceber um pouco aqui com este painel de convidados
como é que eles veem que isto vai, como é que isto vai evoluir, porque os produtores de conteúdos neste momento, eu julgo que estão a ser bastante castigados, independentemente de se falar que há muitas oportunidades de expansão do conteúdo e de visualização, mas na verdade, depois quem tem os clientes é que conta, não é? E fazer soluções over the top que passem ao lado dos operadores, não é? Que não estejam dependentes dos operadores de telecomunicações, parece uma coisa, pelo menos para Portugal, dada a sua dimensão, verdadeiramente inviável. Eu gostava de perceber como é que esta questão é vista pelo nosso painel de comunicadores. Nuno Sintra Torres, é de facto uma questão inviável? A questão dos conteúdos, mais conteúdos. É muito difícil produzir conteúdos em Portugal. Nós temos uma pequena indústria, talvez a única que existe é das telenovelas e da informação também. São as duas indústrias que nós temos na televisão. Depois não há uma indústria que produza outro tipo de conteúdos. Eu tenho vindo a defender que deveria haver minisséries de televisão com qualidade cinemática. Nós hoje em dia estamos a assistir à fusão do cinema com a televisão, porque todo o processo passou a ser digital, desde a captação da imagem. Ainda há pouco o Carlos Alberto Henriques me falava que as câmaras de captar cinema ou de captar televisão hoje em dia são as mesmas. E depois todo o processo de distribuição também é digital, até aos próprios cinemas. Os cinemas hoje distribuem digitalmente. E eu o que pensei foi, se isto é assim, porque é que não vai, e a nossa indústria de cinema é tão incipiente, porque é que nós não vamos tentar dirigir, apoiar, promover, incentivar a nossa indústria de cinema a produzir conteúdos de melhor qualidade, com assuntos complexos, seguir o chamado modelo HBO, o canal americano, e colocar minisséries de ficção, ou minisséries de documentários também, na televisão. Ainda há dias ontem recebi um e-mail de uma produtora de documentários que fazia exatamente a mesma pergunta: o que é que eu faço ao meu documentário? Mas só que o meu documentário é um documentário de autor, diz ela. E os canais como National Geographic, ou Odisseia, ou Discovery, não aceitam documentários de autor. Eles aceitam documentários feitos segundo um determinado padrão, um determinado formato. E eu disse-lhe: olha, faça de acordo com o formato que eles compram, porque senão não vai vender. Portanto, o meu conselho é produzir de acordo com os formatos internacionais, pensar no mercado internacional, designadamente no mercado de língua portuguesa, embora seja difícil no Brasil, dadas as dificuldades que eles têm em nos perceber, e produzir, ir aprender, ir ao mercado e ver o que é preciso. Aliás, esses canais, os Discoveries, etc., todos os anos dizem o que é que vão precisar para os próximos 4, 5 anos. Eles chamam os produtores, os realizadores, etc. E nós, nos próximos 4, 5 anos, vamos precisar de documentários ou ficção sobre assuntos de ciência. E os comentários e a ficção baseados em assuntos de ciência começaram a aparecer. Os CSIs, os documentários que se veem nesses canais também são muito baseados em assuntos de ciência, ciência e ficção, ficção e documentários baseados em assuntos determinados por quem conhece qual é a procura, ou vai determinar qual é a procura. Meus senhores, mais alguém quer... Não, eu penso que sobre este tema dos conteúdos é evidente que quanto maior diversidade houver de oferta, mais possibilidade há de criação de conteúdos. Agora, é evidente que nós temos aqui um problema de escala. Nós somos um país muito pequeno. O eterno problema. Exato, o eterno problema. E isso torna mais difícil. Embora a mim me pareça que os mercados locais, os mercados domésticos, preferem normalmente os conteúdos também produzidos nesses países. E nós temos aqui um exemplo com as telenovelas que o Nuno Sintra Torres referiu. Todos nós recordamos que aqui há 20 e tal anos, não é? As televisões portuguesas só passavam novelas brasileiras, não é? E era aparentemente impensável produzir novelas portuguesas com sucesso. A verdade é que se enverdou por aí e hoje há já uma indústria que dá muito emprego a muitas pessoas, atores, músicos, enfim, todos os componentes de conteúdos, e verificou-se que justamente as telenovelas produzidas em Portugal e em português têm muito maior sucesso do que mesmo as brasileiras, com tecnologias e com experiências, porventura, muito mais desenvolvidas. Portanto, o que é necessário é, de facto, produzir conteúdos adequados ao mercado.
Nós, por exemplo, no caso do cinema, temos bem a noção de que o que se verificou foi que a subsidiação sistemática pelo Estado acabou por matar o mercado e, portanto, os produtores de cinema não produziram para o mercado que existe, para os espectadores que existiam, concretos. E isso fez com que o cinema fosse morrendo em Portugal, embora ultimamente comece a haver também já algumas produções que de facto têm sucesso. Esse é o ponto. Agora, quanto mais oferta houver de TDT, de plataformas de distribuição, maior possibilidade há de produção de conteúdos, e isso é muito importante também, não é? Parece-me que há aqui um aspecto que foi referido, que é absolutamente essencial e que eu, contrariamente, não parece que venha a ter um peso desplecente na realidade portuguesa, que é a questão do OTT. O modelo de negócio que nós conhecemos... o que é o OTT? Os serviços over the top, portanto, são camadas de infografismo, se quisermos, que estão alojadas ou numa box ou na própria televisão, dependendo do tipo de retransmissor ou de ecrã, e que reenviam e abrem para outros serviços. Nós temos, neste momento, 2 paradigmas concorrenciais e o OTT é muito criticado, ainda agora recentemente a SES, porque parece que não consegue arrancar, não é? A Apple anda há 2 anos a dizer agora é que é, e vamos nós, e depois nunca acontece nada, não é? No entanto, o paradigma do OTT é substancialmente interessante naquilo que altera do modelo de negócio subjacente aos operadores, nomeadamente a quem fornece o serviço. Nós hoje vivemos numa lógica de tudo ou nada. Ou tem acesso ou não tem acesso. Quem não tem acesso depois tem canal de retorno, já não interessa para nada, porque eu controlo o acesso. Aquilo que nós conhecemos da evolução das arquiteturas de fornecimento de serviços de internet e, paralelamente, de fornecimento de serviços de conteúdos digitais, estas arquiteturas estão-se a transformar de modelos baseados numa lógica de acesso tudo ou nada para modelos de serviços que desrompem a cadeia de valor em algum ponto. O que é que os serviços de OTT podem acrescentar? Podem acrescentar 2 coisas. Uma dramática para um pequeno país, que é um player global. Vamos imaginar aquilo que aconteceu numa economia de escala, como por exemplo aquilo que nós hoje conhecemos, sistemas de busca na internet, por exemplo. Um player global transformar-se num parceiro indispensável para qualquer operador local. Estamos a falar, podemos falar da PT, podemos falar da Média Capital. Hoje, quem quiser ter um motor de busca tem de buscar a tecnologia ao Bing ou ao Google e, ponto final, não tem nenhuma alternativa. Essa é uma das possibilidades do OTT e essa possibilidade é dramática para os operadores de televisão locais, de pequenos mercados. Mas também podemos ter um cenário diferente, que é esses serviços de OTT, porque só fornecem simulacros de acesso, terem uma necessidade tremenda de recorrer a conteúdos em larga escala, nomeadamente conteúdos que, em muitos casos, terão, por um lado, ter custos de produção muito mais baixos e, se quisermos, mais pobres, e aqui pobres não no mau sentido de pobre como falta de qualidade, mas pobre no sentido de economias de produção muito maiores, eventualmente com menor volume de produção, mas que, simultaneamente, conseguem produzir para aquilo que me parece que é o outro paradigma importante, que é o paradigma de múltiplos ecrãs. E o paradigma de múltiplos ecrãs, que nós começamos a ter algumas experiências tímidas também na Europa, é um paradigma interessante quando é explorado não numa lógica de simultaneidade, onde o mesmo feed está a correr em vários ecrãs, mas quando nós temos complementaridades. E aquilo que nós sabemos das arquiteturas over the top, aquilo que hoje se conhece como experiências comerciais ainda não viáveis, mas que poderão ser viáveis a curto prazo, é que o público procura essa complementaridade. Portanto, se nós conseguirmos desenvolver ideias inovadoras e conteúdos inovadores que respondam a esta necessidade, parece-me que há uma oportunidade. Agora, que é algo que ainda não provou a sua viabilidade económica, aí concordo por completo. Vamos ter que esperar mais um pouco para ver. Introduzo agora neste debate algumas respostas de portugueses que nos permitem perceber alguns comportamentos dominantes no consumo da televisão em Portugal. Os 4 normais mais 15. 70, 80 canais. Cerca de 40. Tenho 15. 140, talvez. 30 e poucos. 4. 120 canais. 50 e 10. São 30 e tal, ou que é? Aproximadamente 40. 150. Uns 16. Uns 50, pai. 60. 4. 50, pai. 20 canais. À volta de uns 70 canais. O AXN. Canal História, Fox. Odisseia, Discovery. Sport TV. AXN. TVI. SIC Notícias e agora o TV 24. Canal 1. SIC Mulher. Gosto da SIC Radical. RTP Bória. National Geographic. SIC Notícias. TVI. Muito AXN.
É assim. Family Guy, Extreme Makeover. Mentes Criminosas. Era uma vez. Tudo em família, acho que é de 76 ou o que é. Telejornal. As novelas portuguesas. Gosto disto, aquele dos vídeos para rir. Gosto do Planeta Feroz. A Sociedade Civil, com a Fernanda Freitas. O Eixo do Mal. O que eu gosto mais de ver é as notícias, mas agora nem dá para ver que é só tristezas. Algumas opiniões de cidadãos anónimos acerca da televisão, daquilo que vê, que nos permite introduzir aqui o próximo tema de debate, que é, de facto, até que ponto é que os canais generalistas ainda têm uma posição preponderante ou não, ou se os canais temáticos a prazo vão, de facto, ganhar cada vez mais mercado. Carlos Alberto Henriques, até para as respostas que ouvimos, o peso dos generalistas ainda é determinante. É, e eu gostaria de salvaguardar aqui algo que não foi dito ainda, que é o facto da TDT não possibilitar só os tais 5 canais, mas podermos chegar a muitos mais canais, porque neste momento o que está a ser explorado é apenas o chamado multiplexer A, ou o pacote A, que é em aberto e as pessoas não têm que pagar nada. Portanto, a norma permite, ou portanto, está previsto, portanto, haver mais 5 pacotes, os 5 multis, 2 dos quais a nível nacional, mas codificado, 2 a nível regional e 1 a nível local. Isto implica que, de facto, no pacote que neste momento está a ser implementado, até 26 de abril, ao haver os 4 canais, mais o suposto 5º canal, pelos vistos não vai surgir. Acontece que há um pequeno problema dentro disto tudo, que é o facto de só poder haver uma emissão de HD por um dos canais. Ou seja, não é possível a uma empresa, a SIC, emitir um programa em HD e à mesma hora a RTP está interessada em emitir um programa em HD, não pode. Ou seja, o esquema portanto, que nós arranjamos, a norma que está em Portugal, não permite fazer este tipo de emissões. E, portanto, a dado momento, há que distinguir, portanto, vai ter que haver um acordo entre os operadores, quem é que àquela hora emite Carlos Alberto Henrique, desculpa a minha ignorância, mas a prioristicamente não se poderia ter detectado esse problema ou há de facto aqui uma impossibilidade tecnológica que não permite outra solução? Não, é só uma questão de olhar para o problema e resolvê-lo. Ou seja, ao atribuir de facto um multiplexer, neste caso 3 operadores, mais um que vai surgir, que será o 5º canal possivelmente, implica esta incapacidade. Mas há volta a dar a isto, de facto. Se a RTP tivesse o multiplexer A, a SIC o B e a TVI o D e o 5º canal o E, obviamente que seria o próprio operador a fazer a gestão deste pacote. E, portanto, ao não ser, portanto, quem faz a gestão de facto é a PT, porque ela ganhou o concurso e chegou à conclusão que, de facto, este modelo não serve a Portugal. Ou seja, chegou à conclusão que não há negócio. Porque, quando se fala em televisão regional, a gente viu o que aconteceu há pouco tempo com o canal de Notícias de Lisboa, portanto, acabou por, assim que comprou... Já lá vão uns anos. Já vão uns anos. Aconteceu agora recentemente com o canal Porto Canal, em que o Futebol Clube do Porto comprou por 0 cêntimos o canal, porque, de facto, o fazer televisão em Portugal ou no mundo não é um negócio de cêntimos. Portanto, é um negócio de milhões. Mas sendo que as pessoas, atualmente, até fruto dos avanços tecnológicos que, de certa forma, conseguem diminuir os custos de produção, sendo que as pessoas atualmente têm uma ideia generalizada de que já se consegue fazer televisão com cêntimos? Surgiu uma coisa aí que é maquiavélica, que são os telemóveis, e que as pessoas, portanto, fazem filmes. Houve o Festival de Cinema, portanto, de Nova Iorque, do ano passado, ou há 2 anos, foi ganho por um filme, de facto, feito em telemóvel. E depois há as web TV, não é? Que a gente vai para a internet e tal, e aquilo... Mas aquilo não é televisão. Quer dizer, faz umas coisas, está lá uns videozinhos, nós vamos buscar esses vídeos. Televisão não é isso. Televisão, no sentido é outra coisa. E quando mete informação, se é só passado filmes, aí a coisa não custa muito, é só uma questão de pagamento de direitos e os contratos. Quando vamos para um canal jornalista, em que a dado momento há a informação metida no meio, o canal começa, em termos de custos, dispara. E é óbvio que a coisa aí não é barata. Não? Eu tive um diretor de informação com quem trabalhei muitos anos que dizia que a única coisa que a informação dá, para além de prejuízo, é prestígio. Daniel Proença de Carvalho. Sente que
O peso dos generalistas ainda é muito importante ou estamos a caminhar rapidamente para uma alteração de paradigma e aqui para uma fragmentação das audiências e para uma criação de diversos públicos que se repartem, quer pelo cabo, quer pelos eu penso que ainda é um peso muito significativo dos canais generalistas, mas acho que a tendência é exatamente essa que referiu, de haver aqui uma distribuição dos interesses das pessoas pelos canais temáticos e, portanto, eu penso que haverá um processo de desvalorização dos canais generalistas. Claro que isto tem muito a ver também com a questão etária, não é? Os públicos etários, as pessoas com idades mais avançadas, não é? Que tenderão ainda, no fundo, a ser conservadores nas suas opções, não é? E, portanto, haver aqueles canais que se habituaram, mas as novas gerações, estas que estão a surgir e que funcionam, obviamente, com não apenas a ver televisão, mas com acesso à internet, aos tablets, etc., que o fazem com maior das facilidades, eu acho que, portanto, o peso das televisões jornalistas vai diminuir drasticamente e, porventura, daqui a uns anos, com as novas gerações, ele será muito menor. E as pessoas terão a sua própria televisão, não é? Ou seja, fazem as suas próprias escolhas. E já mesmo atualmente, com a multiplicidade de oferta que existe, é perfeitamente possível, nomeadamente com a gravação dos programas, estamos a falar apenas de televisão e não de outros, podem perfeitamente as pessoas escolher a programação que querem ver quando chegam a casa. E, portanto, de facto, acho que o peso dos canais jornalistas vai diminuir-se. Ainda, voltando um pouco à TDT, que tem a ver com isto, eu acho que o grande calcanhar daquilo é exatamente aquilo que o Nuno Sintra Torres referiu, é que é unidirecional. E, realmente, hoje, as ofertas que já estão aí no mercado são ofertas em que as pessoas, para além de utilizarem a televisão, têm o acesso à internet e, portanto, têm múltiplas funções com as plataformas que existem, que são exatamente multidirecionais. E, portanto, torna a TDT pouco competitiva por aí. Exatamente. E, portanto, eu penso que, de facto, as ofertas que existem hoje pelos operadores simultaneamente de televisão e de telecomunicações tenderão realmente a ocupar o mercado, não é? Mas a tendência, julgo que será essa. Tendo em conta essa tendência para uma dispersão cada vez maior das audiências pelos canais específicos do cabo e uma diminuição da audiência média dos canais generalistas, em termos sociais não poderá existir aqui um problema ao qual provavelmente as sociedades se terão de adaptar, ou seja, durante muitos anos, durante os últimos 30, 40, 50 anos, a televisão era um agregador, era um elemento de socialização vital, era um cimento social extremamente importante. Isso não pode estar em causa? Eu acho que sim, eu acho que realmente esse paradigma vai ser alterado, porque de facto as sociedades deixam de ser mais homogéneas para, a nível dos gostos, das opiniões, se tornam muito mais diversificadas, mas isso tem também um aspecto positivo, pode ter um aspecto de algum risco, mas o aspecto positivo é justamente haver a sociedade poder diversificar-se nos seus gostos, nas suas opiniões, não poderá em vez de haver opiniões... desagregação de alguns aspectos por vitais? exemplo, o peso dos meios de comunicação social, das televisões jornalistas, que era um peso muito forte na formação da opinião, e isso tem aspectos também muito negativos. De facto, de certo modo, conduzia ao pensamento único e também conduzia a possibilidade de manipulação, porque quem detém esses meios, que são são monopolistas em termos de opinião, realmente tem um poder enorme sobre a formação das opiniões a nível político, a nível social, a nível dos costumes. O facto de haver a liberdade de escolha maior, muito maior da parte dos telespectadores, do público em geral, dos cidadãos, é um fator que eu acho que também é muito positivo. Portanto, eu vejo isso mais como um aspecto positivo do que negativo. Mas é claro, como todas as grandes alterações sociológicas, históricas, nós não sabemos muito bem depois quais vão ser os efeitos. Isto pode ter alguns efeitos perversos. Obviamente que a internet, que é hoje uma coisa, um instrumento extraordinário
de conhecimento, enfim, de aquisição de múltiplos conhecimentos nos mais diversos aspectos, também há alguns aspectos negativos, como sabemos, é evidente, há alguns riscos, há alguns perigos, mas nós não podemos, para evitar esses perigos, no fundo, conter o que é o progresso. O progresso é inelutável e, de facto, estamos a assistir a uma verdadeira revolução, na maioria dos casos, com aspectos positivos. Não é? Eu acho que é grandes conquistas que nós estamos a ter e acredito bem que esse conhecimento muito mais forte, muito mais generalizado, vai conduzir a sociedades melhores, não é? Manuel José Damasio, esta revolução silenciosa, ou não, pode ter efeitos perversos? Pode ter efeitos perversos, obviamente, mas tem, claramente, qualquer mudança é inevitavelmente também positiva. E neste caso, parece-me que a transformação do panorama televisivo, que não é um processo de agora, ou seja, é algo que vem lentamente a construir-se há já algumas décadas, é algo que tem mais aspectos positivos do que aspectos negativos. Nomeadamente, no caso particular do nosso país, o papel da televisão como grande educador das massas, se assim quisermos, não foi necessariamente o papel mais positivo ao longo destas últimas décadas. Portanto, tudo aquilo que corresponda a uma transformação e a uma evolução da televisão pode também, obviamente, trazer aspectos positivos. Parece-me que esta transformação silenciosa, se assim quisermos, do panorama televisivo, nomeadamente naquilo que diz respeito à evolução dos modelos de produção, dos operadores e à evolução e diversificação dos próprios conteúdos, porque inevitavelmente vai trazer mais escolha, em última instância, ao público, a cada um de nós, enquanto indivíduos, tem nesse aspecto central algo de muito positivo, porque vai permitir uma opinião se calhar menos homogénea, mas eventualmente mais bem construída, mais informada, eventualmente mais diversificada e muito provavelmente uma opinião que participa mais, porque nós sabemos que se há algo que infelizmente tem caracterizado a sociedade portuguesa e que não é claramente positivo, é essa falta de envolvimento na procura de uma solução coletiva. Nós somos muito mais rápidos a acusar do que a ajudar a resolver e eventualmente uma transformação daquilo que são os meios de comunicação no papel central que eles têm enquanto fator de coesão social, porque aqui não nos podemos esquecer que a televisão foi, nomeadamente o serviço público, um fator essencial de coesão social. Se ele se transforma, algo tem também de substituir esse fator aglutinador e algo tem de trabalhar para isso. Muito provavelmente será aquilo que resultar simultaneamente da diversificação daqueles que produzem, distribuem e coordenam a produção e a distribuição de conteúdos, com o envolvimento maior dos cidadãos, provavelmente coletivamente organizado, nomeadamente em função daquilo que são os custos e os fatores económicos envolvidos, em ordem à procura de novas soluções e, nomeadamente, em ordem ao desenvolvimento de novos projetos. Aquilo que me parece essencial é que nós não podemos recear o que aí vem e fixar-nos só no que temos, com receio de que essa mudança seja negativa. Temos é de procurar garantir que aquilo que fazemos é feito com diversidade e em quantidade. Parece-me que há aqui um aspecto central que o Nuno referiu há bocado, que é algo muito importante na discussão em torno da televisão e que me parece que, e também em torno do cinema, e que me parece que é um aspecto normalmente pouco referido, que é o aspecto da quantidade. Nós normalmente falamos na qualidade, não é? Somos um país especialista em discutir a excelência. Passamos o tempo a falar dos centros de excelência, à procura da excelência, e raramente discutimos que o problema está sempre na base e no meio. E também na questão da produção de conteúdos, o problema tem estado, e aí as novelas são um ótimo exemplo, em fazer-se muito. Porque só se nós fizermos muito é que eventualmente vamos fazer alguma coisa bem. Se nós passamos metade da nossa vida, por exemplo, um realizador de cinema, à procura de fazer o filme da sua vida, eventualmente nunca o vai fazer. Claro. E quando tiver a oportunidade de o fazer, coitado, se calhar já não está cá para o realizar. Isto também entrou aqui numa outra coisa, enfim, que vai até ao encontro da própria cultura do medo, não é? E do erro, que infelizmente em Portugal ainda não está bem enraizada pela maior parte de todos nós. Eduardo Sintra Torres, temo que de facto este cimento... Nuno, peço desculpa. Temo que de facto este cimento social se possa deteriorar e que não seja preenchido por outro agregador? Eu penso que as coisas não são preto e branco. Há uma matiz muito grande de causas e de efeitos. E há problemas também com a linguagem. Fala-se em televisão generalista. Generalista em quê, exatamente?
quando são televisões que vivem essencialmente de um determinado formato. Hoje em dia são dominadas em Portugal pelas telenovelas. Nos Estados Unidos, essas televisões são dominadas por grandes programas como American Idol, que reúnem as populações, grandes populações, a um determinado momento do dia ou da noite, e a chamada televisão generalista, que afinal de contas fica reduzida a alguns formatos, tem essa função social, que é dar programas que muitas pessoas veem ao mesmo tempo, vendem publicidade a produtos de consumo, porque há muitas pessoas a ver ao mesmo tempo, entre as quais muitas donas de casa, e dá a possibilidade às pessoas de, no dia seguinte, ou no próprio dia, conversarem sobre o que estão a ver. E os canais americanos, hoje em dia, os canais clássicos generalistas, CBS, ABC, Fox, o que é que eles estão a fazer? Estão a utilizar as redes sociais durante esses programas para dinamizar a audiência desses programas. E para multiplicar depois, não é? Para fazer o word of mouth, o passa-palavra, para as pessoas dizerem, eu estou a ver isto, vê também e vamos conversar online ou pelo telemóvel. E isto está a ter um impacto muito interessante e a propagar um efeito que já existia, que é as pessoas conversarem sobre o que veem na televisão. Agora conversam no próprio ato em que estão a ver o filme ou o programa. Carlos Alberto Henriques, de facto, com o avanço tecnológico, é possível que esta deterioração ou esta desmultiplicação das audiências seja cada vez maior e aconteça com uma rapidez em relação à qual nós, neste momento, eventualmente, podemos até não ter uma ideia concreta? Na realidade, por exemplo, eu não tenho dados relativamente à Europa, mas os Estados Unidos recentemente tive acesso. São os dados que me indicam, por exemplo, o uso dos tablets. Neste momento já as pessoas veem televisão, 40% da televisão que é vista nos Estados Unidos é vista em tablets. E a ideia é, em 2015, a altura em que a televisão vai dar um salto muito grande a nível do Japão. Vamos ter a super alta definição, ou seja, imagens que correspondem a esta emissão que está a ser feita neste momento em HD, a 16 vezes esta qualidade. O que vai implicar, de facto, que os gostos das pessoas por programas e a exigência que elas vão ter, não só em termos de conteúdos, mas como em termos de qualidade. Porque, neste momento, as pessoas em casa já têm câmaras que alguns canais de televisão ainda não têm, porque a revolução é de tal ordem que a chamada lei de Moore, que de 18 em 18 meses a quantidade de informação numa chip duplica e o custo passa para metade, neste momento, em algumas situações, ronda aos 7, 8 meses. Portanto, temos que nós, os operadores de televisão, nós, as pessoas que fazemos programas de televisão, os que distribuímos, os que formamos, que é o meu caso, temos que ter em atenção, de facto, estas mudanças profundas que estão a acontecer neste momento. Com uma rapidez estonteante, não é? Estonteante, porque, de facto, antigamente, eu lembro, quando era miúdo, para chegar à RTP, uma câmara que foi lançada hoje nos Estados Unidos, ela chegava à RTP daqui a 10, 12 anos, não é? E, portanto, depois eu também trabalhei na manutenção e durante anos e anos eu trabalhava com aquela câmara e não havia outra. E, de facto, era fácil, já sabia os segredos todos, não é? No estúdio 4 havia uma avaria na câmara 1 e aquilo fazia, apitava, fazia uns risquinhos e tal, chegava lá, pau, já está. E durante anos e anos a coisa funcionava assim. Atualmente se acabou. Portanto, é lançada uma câmara, já não é nos Estados Unidos tudo que se lança, lança-se também em Portugal e na Europa e no resto do mundo. E com uma qualidade brutal. Aconteceu este mês, portanto, em Las Vegas, há uma feira, portanto, no campo do doméstico de consumo, em que se apresentam os últimos gritos em termos de tecnologia para a casa das pessoas, para as pessoas normais, não é para televisões, não é para semi-profissionais. E lançaram uma câmara 4K, que é só 4 vezes a qualidade que estamos a ver neste momento. Isto por menos de $5.000, que está ao alcance, de facto, das pessoas que fazem o semi-profissional, os fotógrafos, ou até a nível do doméstico. A propósito desta questão dos canais temáticos, passa a palavra a uma pessoa, um convidado que temos na plateia, José Machado, do canal Capa das Produções Fictícias. É, de facto, um bom exemplo de um projeto... Perdão, canal quê? O canal Q, desculpe. É, de facto, um bom exemplo de um projeto de reduzidas dimensões, mas que é viável e que tem mercado. Tem mercado e cada vez mais somos uma equipa de à volta de 80 pessoas
trabalhamos de parte criativa, vem de uma casa chamada Produções Fictícias e, portanto, que vem da escrita, que tem sensivelmente 19 anos, e que acompanha agora estes 20 anos que se comemora este ano de televisão privada em Portugal. O Canal Q comemora 2 anos, agora em final de março. Este projeto é um projeto que só é possível devido a pessoas que se empenham muito, que gostam muito de trabalhar em televisão, que gostam de escrever para a televisão e vêm da base de criativa, da base de guionistas. Temos os nossos meios técnicos, temos 2 estúdios, a maior parte dos programas são feitos em estúdio, são feitos live on tape. E é possível fazer um canal de televisão com custos relativamente reduzidos. Depois o problema é a distribuição. O canal está em exclusivo num dos distribuidores, no Mel, e com a televisão digital terrestre o que se está a assistir agora é uma coisa curiosa, já que se falou nisso no início da conversa. É que, para mim, na minha opinião muito pessoal, é que a televisão digital terrestre já faz parte do passado. No sentido em que vamos ter 4 canais, no modelo de negócio atual, não é? Não vai haver pay TV, não vai haver canais pagos. Portanto, o distribuidor que ganhou essa concessão decidiu que não havia negócio e, portanto, cancelou. E o que está a acontecer é, por exemplo, em Mirandela, pessoas que tinham os 4 canais de televisão analógica, de repente ficam sem televisão. Antes de sequer saber que tem a hipótese do TDT, os 2 players dominantes, portanto, neste monopólio, chegam através de ações agressivas de marketing e acabam por distribuir os canais que as pessoas viam habitualmente por via analógica através do cabo, ou onde não chega, através de satélite das propostas comerciais que têm. E, portanto, esta é uma excelente oportunidade para estes distribuidores, nem sequer falarem em TDT, mas falarem dos seus produtos que têm de serviços de cabo. Então temos pessoas em Mirandela que viam 4 canais e viram ao longo de toda a vida e que de repente passam por ali pelo 15 e têm o Canal Q, e passam pelo 16 e têm o Economic TV. Isso é uma realidade curiosa, porque estamos a chegar a públicos onde não chegaríamos. Graças à TDT, mas se calhar pelo pior dos motivos. E a primeira curiosidade, como é que estão as audiências do quê? As audiências é difícil medir. Isso é um outro dado curioso, porque falando dos dados e do conhecimento que eu tenho ao que vem na imprensa, não é? Portanto, tínhamos uma entidade que é a Marktest, que através da KM, da Comissão dos Meios, recebe esses dados, não é? Nós temos audiência, mas só relativamente ao nosso canal. Não temos audiência comparativa. Supostamente, a partir de 1 de janeiro, creio, seria a GFK, uma nova entidade, que iria fazer essa medição. Já é público que foi adiado para 1 de fevereiro, depois parece que foi novamente adiado para 15 de fevereiro, e parece que isto acontece porque há uma discrepância entre os dados. Claro. Portanto, a amostra, o universo que existia anteriormente, parece que não é o mesmo que agora esta entidade tem, e, portanto, há aqui uma... será que os dados todos que foram... Faço esta pergunta. Será que os dados todos que foram medidos até aqui... Há uma diferença do método, a tecnologia, portanto, a tecnologia é muito mais avançada, é através de audio matching, não é? Portanto, é possível não só medir, de facto, as que as pessoas estão a ver em live, como estão neste programa, neste momento, sendo emitido em direto, mas também se tiverem a ver vídeo on demand e tiverem a ver qualquer outro conteúdo, DVD, há essa grande diferença. Mas essa discrepância que faz com que uma entidade que faz que é responsável pela medição das audiências não esteja confortável com os novos dados, não é? Vai fazer essa alteração. Pessoalmente, no caso do Canal Q, nós pedimos à GFK para nos, quando for possível, darem-nos os dados. Eles dizem que já em fevereiro não é, porque nós precisamos de dados relativamente ao distribuidor Mel, mas que, alguns a partir de março, e posso lhe dizer números que ainda não tenho. Sei de números concretos do Canal Q, não sei números comparativos com os outros canais. Agora, o que nós gostávamos e o que nós acreditamos, e também passa publicidade ao livro, e muito explícito aqui, é que o público português gosta muito de conteúdos feitos em Portugal por portugueses, não é? E só deixar aqui mais um ponto, que é, nós estando em Portugal e de fazer conteúdos portugueses, este canal, por exemplo, onde nos encontramos, será tão mais interessante se me der a realidade de Angola, não é? Onde, através do grupo em que se encontra, tem publicações, não é? Ou do Brasil, e há um mercado de língua que nós não estamos a explorar bem, eu acho. Posso dizer que só aqui em título de parênteses, o Canal Q tem um acordo com a Fundação Roberto Marinho, onde todos os meses trocamos 4 peças sem custo. Eles mandam-nos 4 peças feitas pelo Jornal Futura. É um canal que tem também um fim educativo, que nós não temos, mas conseguimos fazer, e nós mandamos peças muitas vezes mais satíricas, que é aquilo que nós fazemos diariamente no Canal Q. E é um primeiro passo para a penetração num outro mercado. Manuel José Damasio, de facto há aqui esta alteração de metodologia. É também ela uma alteração de paradigma no que diz respeito
à medição, entre aspas, das audiências. Conseguimos ter acesso a audiências em tempo real, especialmente nos jornalistas e não só, faz de facto toda a diferença. Não? Faz, até porque há já muito tempo que se falava da ascensão do cabo nas audiências. O cabo aqui misturando o bolo de todas as tecnologias fora dos tais 4 canais generalistas, mas conhecia-se depois muito pouco do que é que estava a acontecer com a televisão. Ou seja, como foi referido aqui, a grande inovação que quer a GFK vem agora trazer através da tecnologia de uma outra empresa, quer várias outras empresas já andavam a testar no setor das audiências há alguns anos, é, ponto número 1, como é que nós podemos seguir a pessoa ao longo de toda a sua experiência mediática. Existe uma tecnologia muito divulgada, que é o People Meter, que aponta para esta preocupação com seguir a experiência mediática da pessoa ao longo de vários meios. E depois há uma versão mais limitada, nomeadamente aqui o limitado não é uma questão tecnológica, tem também a ver com o enquadramento legal em Portugal, que é esta preocupação de perceber o que é que a pessoa está a fazer com a televisão, porque a pessoa não está só a ver canais de televisão, a pessoa está a fazer outras coisas com a televisão, nomeadamente a utilizar serviços. E aqui a grande inovação, e que tem implicações metodológicas muito grandes na forma como o próprio universo é estudado e depois como é construída a amostra, é que o sistema que estamos agora a falar de medição futura não mede só aquilo que é a experiência televisiva, ponto, mede também a experiência do aparelho, ou seja, tudo aquilo para que o aparelho é utilizado. Nós podemos depois, a discussão em torno da medição de audiências em Portugal é uma discussão muito longa, nós temos um historial relativamente complexo em torno da guerra das audiências, não é só uma guerra entre aqueles que veem os canais e aqueles que medem. Há, no entanto, 2 aspectos que me parecem bastante importantes, isto com dados ainda... Esta tecnologia vai permitir uma medição mais eficaz? Não é mais eficaz, é mais abrangente. Eu não gostava de afirmar que a tecnologia anterior não era eficaz. Porque a questão central com o sistema que estava a ser utilizado é a questão do universo e da forma como é selecionada sobre esse universo a amostra que é medida. E aqui nós depois podemos ter longas discussões em torno da metodologia que estava a ser aplicada, mas para todos os efeitos, e esse é que me parece o ponto central, todos diziam mal, mas durante muitos anos todos aceitaram trabalhar com esse sistema de medição. O que é interessante dos resultados que nós conhecemos de audiências em Portugal, até recentemente, esse é um aspecto que eu gostava de realçar naquilo que foi dito, é esta questão dos públicos quererem ver programas portugueses. Porque não é só quererem ver programas portugueses. Dentro dos programas portugueses, querem ver um determinado tipo particular de programas portugueses, o que nos faz pensar que há um público médio, se quisermos assim, que está no canal jornalista e que se movimenta dentro do canal, o que é um pouco antitético daquilo que até muito recentemente todos os operadores mais ou menos acreditavam, que era que havia o público do canal X e o público do canal Y. Os dados que nós conhecemos dos últimos meses, principalmente, não é verdade. Parece que há um público, uma franja significativa que se movimenta em função de programas. E o outro dado que me parece relevante e preocupante, nomeadamente no caso da TDT, é que há um grupo importante, nomeadamente do ponto de vista económico, destas audiências, que saiu de todo. Houve uma parte que saiu para o cabo, mas houve outros que saíram de todo. E saíram em horários muito precisos. E isso traz, obviamente, um grande desafio, que é essencialmente um desafio de sustentabilidade económica ao sistema, que este novo método que vamos passar a ter de medições vai acentuar. Portanto, nós vamos ver os operadores cada vez mais preocupados com as flutuações diárias dos seus ratings e com as flutuações semanais. O que, se as reações forem as do passado, corremos o risco de termos uma televisão jornalista ainda menos jornalista, porque corremos o risco de serem todos exatamente iguais, porque estão todos a competir pelo público que resta, o tal público que se movimenta. É claro. Daniel Proença de Carvalho, pareceu-me que queria introduzir aqui alguma... Não percebi bem quando disse que houve alguns que saíram, refere-se... Há audiências significativas ao longo dos últimos anos que, pura e simplesmente, deixaram de ver televisão. Passaram a ocupar a sua experiência. Mas não foi pelo apagão do TDT? Não teve nada a ver com o apagão. Não, ao longo dos últimos anos, pela evolução da própria televisão em Portugal... O que não quer dizer, pergunto-lhe, que não tenham deixado de consumir conteúdos televisivos. O que não quer dizer que tenham deixado de consumir conteúdos televisivos. E transferiram-se para os canais temáticos ou para os canais... outros canais que não... aqueles que nós consideramos jornalistas, os tais 4 canais. É que esta questão do que é televisão, eu não estou de acordo com o que o Carlos Alberto Henrique disse há pouco sobre a televisão e depois há aqueles vídeos que as pessoas fazem com telemóveis. Os ingleses, o Ofcom, que é o regulador britânico, fez aqui há uns 3 anos um grande estudo que se intitulava TV-like. O que é parece televisão, que eu refiro de resto no livro. E é muito interessante as conclusões. Peço só conclua rapidamente, temos que passar para o próximo tema. TV-like é que depende da pessoa.
Há pessoas que acham que aquele vídeo engraçado do cão a fazer surf é televisão. Há outros que só acham que os programas da BBC são televisão. A maior parte acha que os programas da BBC são televisão e que os outros não são. Mas há para todos os gostos, portanto não há uma coisa preto e branco de novo. Eu penso que o que se pode dizer é que há determinados conteúdos que só se podem ver em formato, vá lá, utilizar uma expressão simples, de televisão, e outros que nós podemos ver no computador, no tablet, etc., no smartphone. É evidente. Agora, se nós quisermos ver um bom filme, uma boa série, naturalmente que nos interessa um formato HD, que nos dá, ou amanhã o 3D. Pode ser, de facto, uma boa forma de estabelecer aqui uma diferenciação. Neste debate, vamos tentar agora perceber a memória que os portugueses têm da televisão. O Nuno Cortês, o Artur Agostinho, o Fernando Peça, o João Vilaré, o Solnado, do Fialho Gouveia, Zip Zip, Sabadabadu, António Sala, lembro-me do João Isidro, lembro-me do Carlos Cruz, o Festival da Eurovisão, os desenhos animados do Saltitão, a Eide, o Marcos, o Verão Azul, o Duarte e Companhia, o Boreré na SIC na altura e o Dragon Ball Z. Positiva, em todos os aspectos. preto e branco para a cor, já evoluiu muito. Devia haver programas mais diversificados, onde as pessoas aprendessem mais. Não ganham muito com a evolução dos tempos. Todas as épocas são boas. Nos programas de entretenimento, e acho que tem havido um decréscimo de qualidade. Eu acho que este espaço que agora existe para os canais temáticos também veio acrescentar algo muito importante para a televisão. Hoje em dia vê-se muita violência, vê-se coisas que a maior parte das vezes temos que chegar à televisão quem tem crianças, que é o meu caso. Eu acho que a televisão hoje em dia está melhor. Temos mais informação, apesar de às vezes de muita informação, às vezes ser um bocado mal. Repete uma série de dados que às vezes não são verificados e cria uma cadeia em série de informação que muitas vezes não é útil e destabiliza, digamos, a sociedade, do meu ponto de vista. Estas opiniões que acabámos de ver e ouvir servem-nos para introduzir o outro tema que temos previsto para este debate, um dos outros temas que temos previsto para este debate, um tema que eventualmente poderá ter aqui alguma polémica, a discussão em torno do serviço público de televisão. E nesse sentido passo a palavra a Manuel José Damasio, fez parte do estudo liderado do grupo de trabalho liderado pelo professor João Duque, que apresentou recentemente um conjunto de reflexões sobre aquilo que pode ser o serviço público de televisão, com a polémica inerente, aliás, é algo intrínseco a qualquer trabalho que se faça sobre televisão em Portugal. Nuno Sintra já passou por isso na altura do governo do engenheiro António Guterres, onde também participou, de certa forma, no grupo de reflexão. Aliás, isso até pode ser um dos problemas. Presumo que defenda todas as conclusões que estão naquele estudo. Não se trata de defender, na medida em que sou um dos autores. Sua reflexão para elas, não é? Devo, no mínimo, ter algum conhecimento delas e ter, pelo menos, discutido a maior parte das questões. Eu parece-me que o problema começa inquinado quando se quer discutir o futuro do serviço público e acaba-se a discutir a estrutura do operador de serviço público e, na maior parte do tempo, esgotou-se a discussão em torno de privatiza-se, não se privatiza o canal, funde-se ou não se funde, faz-se ou não se faz, e eu acho que se passou ao lado de dois aspectos centrais que, de alguma forma, o grupo de trabalho procurou refletir no documento que produziu. O primeiro é a visão de um potencial de internacionalização do serviço público que pode ser positivo no contexto global nacional e no contexto dos operadores de comunicação social em Portugal, e o segundo é uma visão de que o serviço público não é propriedade do Estado. E estas duas premissas acabaram por se perder por completo numa outra discussão. Não é a televisão, é uma questão do Estado, não é a televisão do Estado. Todos nós, e não é uma questão do Estado e do poder político. E nós, muito rapidamente, confundimos a discussão sobre o que é um bem público com a discussão da propriedade e da operação exclusiva desse bem público pelo Estado. E nesta discussão perde-se tudo aquilo que pode ser positivo e que me parece que são os contributos positivos do relatório e, eventualmente, depois aquilo que se gerou a seguir em termos de discussão também não foi eventualmente o mais positivo, porque incidiu-se só sobre aspectos muito particulares
do relatório e não se incidiu sobre a discussão mais ampla. Eu, há cerca de 15 dias, tive a oportunidade de participar na Assembleia da República num debate precisamente em torno do Serviço Público de Televisão, e quase fui espancado por um deputado da República Autónoma da Madeira, porque sentia que, ao pedir-se o fim de um canal de televisão regional, se estava a colocar em causa de alguma forma a autonomia e o direito dos madeirenses à existência, entre aspas. Não é de todo isso aquilo que me parece que seja o espírito do relatório, pelo menos naquilo que foi a minha interpretação e o esforço que pus no mesmo. Aquilo que é dito e aquilo que se propõe é devolver o serviço público àqueles que devem ser os legítimos operadores do mesmo, que são, acima de tudo, todos aqueles que estão interessados em contribuir para esse serviço público. E a situação que nós temos atualmente é que, claramente, o exercício do serviço público está vedado a todos aqueles que não tenham uma participação no operador, neste caso, propriedade do Estado, que exerce o serviço público. E parece-me que é este conflito central em torno de quem é que pode, deve e quer exercer o serviço público e aqueles que, por um dispositivo legal, têm um controle completo sobre esse processo, tem de ser quebrado. Se nós não quebrarmos não resolvermos este problema, nós não vamos nunca ter um serviço público que corresponda não só às maiorias, e aí parece-me claramente que o serviço público também deve, de alguma forma, responder a essa necessidade, mas, acima de tudo, que corresponda aos nichos, responda às minorias e que, aspecto central, consiga criar uma dinâmica de produção, porque esse parece-me ser o papel central em torno da discussão do serviço público. O que nós devemos discutir, quando falamos de serviço público, é discutir como é que nós podemos melhorar, globalmente, o bem público que é um bem de comunicação. Os conteúdos públicos de E nós televisão. podemos fazê-lo essencialmente por via da dinamização do processo de produção. E não pode ser única alocado exclusivamente a várias entidades. Pode ser alocado a várias entidades, pode, nomeadamente, começar por resolver o problema da cadeia de investimento. Nomeadamente, uma das coisas que está proposta no relatório e que nem sequer se falou é utilizar o operador ou um conjunto múltiplo de operadores de serviço público no país para resolver o problema do financiamento, nomeadamente o problema do FICA e a forma como se estrangulou por completo qualquer possibilidade de diversificação da produção de conteúdos em Portugal cinematográficos, por via da criação de um mecanismo de financiamento que estagnou e para o qual ninguém parece ter a solução, e temos, neste momento, uma situação muito pior do que tínhamos antes da criação desse fundo de investimento, que é uma coisa quase caricata. Criámos um fundo para resolver, pelo menos em parte, o problema da diversificação de fontes de financiamento. Não só não diversificámos as fontes, como secámos por completo todas as fontes de financiamento. Ou seja, em conclusão, parece-me, ponto número 1, o relatório não é tão mau como foi dito, e ponto número 2, parece-me que há um aspecto central que tem a ver com a discussão de o que é que queremos para o serviço público, para o qual o trabalho que foi feito dá alguns contributos que eu pessoalmente considero interessantes e que acho que são válidos e que me parece que são mais importantes do que discutirmos em particular a privatização ou não deste canal, a extinção ou não daquele operador regional. Que é uma das medidas que consta no relatório. O relatório não diz isso. O relatório aponta para eventualmente. O relatório diz que o serviço público no modelo de um operador controlado pelo Estado, se continuarmos a manter o problema, pode ser prestado em exclusivo por um único canal. Eu, quando li o relatório, depreendi que estava a apontar para o encerramento. A minha visão pessoal é que o serviço público pode ser prestado por muito mais operadores do que um operador controlado pelo Estado. Do relatório é possível transparecer que há uma apropriação por parte do poder político dominante da informação? Alguns dos elementos que integravam o grupo tinham uma visão muito crítica face àquilo que é o exercício da informação da RTP, o que gerou aquela celeuma que mais ou menos é relativamente conhecida dos públicos. Parece-me que temos aqui dois aspectos particulares. Ponto número 1, podemos ou não ter serviço público sem informação? Não me parece. A informação é um bem público em si mesmo, é por inerência um bem público. A outra questão é, deve o operador-Estado que fornece serviço público ser ele próprio um fornecedor de informação? Bem, o que nós conhecemos da experiência portuguesa é que essa experiência não foi muito feliz em muitos momentos. Ainda há bocado estávamos a falar que, ao longo de várias décadas, e não é culpa deste ou daquele, porque depois parece-me que estigmatizarmos e dizermos no governo do Sr. X aquilo era uma selvageria. Há uma instrumentalização generalizada ao longo dos anos. Há, inevitavelmente, o abuso da criança que tem o chupa-chupa à frente, maior ou não é? menor. Deixe-me passar a palavra ao Nuno Sintra Torres para lhe perguntar se de facto partilha desta opinião em relação a estes dois aspectos. Uma tentativa de apropriação
do poder político dominante do serviço público, nomeadamente na informação, e se atualmente há um canal a mais? Eu penso que há bastante lirismo sobre esta questão. A televisão pública é uma televisão do Estado. O Estado tem um governo, e o governo é que nomeia as administrações. Portanto, serão administrações da confiança dos governos que se vão sucedendo. Mas no capítulo da informação tem necessariamente de haver aqui, ou supostamente deveria haver aqui uma separação. Eu não acho que a informação dos vários canais seja muito diferente uns dos outros. Acho que é uma informação, em geral, relativamente isenta. Há uma tendência mais para aqui, mais para ali, mas, em geral, informa as pessoas. Eu vejo a informação de todos os canais e, de facto, não encontro grandes diferenças. A questão que se põe é: porquê é que existe serviço público? Será que é necessário? Ou será que é mesmo necessário que o Estado apoie a produção de conteúdos que sejam transmitidos noutros canais? É que o serviço público existe como uma consequência da Primeira Guerra Mundial, designadamente com a criação da BBC Rádio, em 1922, e depois da criação da BBC Televisão, a seguir à guerra, e que influenciou a criação de serviços públicos na Europa democrática, serviços públicos de televisão na Europa democrática, televisão essa que apareceu a seguir à Segunda Guerra Mundial. E os Estados democráticos utilizaram esse novo instrumento, que conheciam muito mal a televisão. Não sabiam se era um grande influenciador, se era um pequeno influenciador, não dominavam esse meio, e criaram os serviços públicos de televisão, inspirados na BBC. A BBC é que tem culpa disto tudo. Mas isto só é possível na Europa democrática, onde há alguns sistemas de controle por parte do Parlamento, dos cidadãos, etc., do que é que passa nos canais públicos. Portanto, a questão que eu ponho é necessário o serviço público? Os Estados Unidos vivem bem sem propriamente um serviço público. Tem o PBS, mas é um pequeno canal que não tem grande influência. A Europa poderia viver sem serviços públicos? Eu penso que sim. Agora, Portugal já tem um serviço público, aliás, como tem outros países. Tem a RTP, tem uma herança, tem um saber-fazer naquela área. Será de aproveitar esse saber-fazer para fazer coisas que verdadeiramente interessem aos públicos e que não são transmitidos pelos canais privados? Eu penso que sim, porque os canais privados nunca irão transmitir aquilo que o Manuel José Damasio estava a dizer, que são os bens públicos. Nunca é exagero. Transmitem também, mas o serviço público podia se dedicar só a isso. Os tais bens de mérito ou bens de interesse público. E penso que um serviço público que fizesse isso tem interesse. Eu, desde há praticamente 30 anos, que defendo que um dos canais da RTP devia ser privatizado. A minha primeira ideia era que devia ser concessionado a um privado. Isto ainda antes da revisão constitucional, que, como sabem, proibia a televisão privada. Deixe-me introduzir aqui Daniel Proença de Carvalho, foi Ministro da Comunicação Social em 78, não sei se... 78. E em 79 foi Presidente da RTP, numa altura em que, obviamente, enfim, a democracia ainda não estava num estágio de maturidade tão profundo como nós estamos hoje. Sentiu, presenciou esta apropriação por parte do poder político dominante na altura do canal de televisão do Estado? Bom, eu penso que o Nuno Torres disse muito bem quando afirmou que há aqui um certo lirismo nesta matéria. É evidente que, havendo uma televisão pública, essa televisão pertence ao Estado, e o Estado democrático é gerido por quem, nas eleições, obtém as maiorias para o fazer. Portanto, tem uma legitimação democrática e é a única forma que nas democracias se conhecem para legitimar o poder. E, portanto, mas essa legitimação não dá direito aos governos depois instrumentalizarem... Não, mas eu vou matizar isto. Repare, tanto seria negativo que o governo em funções se apropriasse totalmente e dirigisse, nomeadamente a informação ou a programação em geral, para os seus objetivos políticos concretos de um governo em funções, como negativo, ou mais negativo ainda, seria não haver nenhuma intervenção do poder político e então ser quem, casualmente, sem nenhuma legitimação, ocupasse os lugares na televisão, que no fundo difundisse aquilo que entendia. Portanto, eu penso que o Estado, enquanto um Estado democrático, naturalmente, tem, e o
poder, e deve ter o poder, de dar as grandes linhas de orientação. Eu não sinto também que, evidentemente que houve momentos melhores, momentos piores. Pessoalmente eu nunca senti uma pressão nesse Enquanto foi sentido. Presidente da RTP, nunca sentiu nenhuma pressão? Nenhuma pressão, embora fosse num momento muito difícil, porque apesar de tudo a maturidade com que, e depende naturalmente também das pessoas que estão à frente das instituições claro. E que obviamente também devem elas próprias pensar no seu futuro, pensar na sua imagem e portanto ter uma independência e procurar, e eu, enfim, mal ou bem, o Nuno Torres, aliás, colaborou nisso, nós procuramos fazer uma televisão equilibrada, pluralista, que evitasse uma apropriação também por correntes extremistas, porque é preciso ver que naquele momento... Pelo contexto histórico específico. Naquele momento é preciso também contextualizar historicamente estas coisas. A televisão portuguesa, durante a seguir à Revolução, foi apropriada por correntes extremistas que instrumentalizaram, de facto, aquele órgão de comunicação. E foi necessário centrar as coisas, equilibrar as coisas, torná-la mais pluralista, mais isenta, mais objetiva. Foram momentos difíceis? Foram momentos difíceis e em que tivemos também que ter um papel nesse sentido e não deixar propriamente que a situação ficasse como estava. Mas neste tema, eu penso que é muito importante, há aqui de duas uma. Ou nós entendemos que existe de facto a necessidade de um serviço público, e aí a questão depois que se coloca é saber se esse serviço público deve ser ou não produzido ou dirigido por um canal do Estado, ou se deve ser transmitido ou realizado pelos operadores privados que existem. Eu penso, em primeiro lugar, que, apesar de tudo, nas nossas sociedades, e pelo facto de não haver liberdade de criação de televisão, porque este é um ponto importante, os Estados Unidos têm uma cultura diferente, porque também houve uma muito maior multiplicidade de iniciativas em televisão do que houve na Europa. Como nós na Europa, e nomeadamente em Portugal, temos um núcleo muito restrito, neste caso apenas 2 canais privados, eu penso que é importante que o Estado tenha um papel ainda a desempenhar num canal, de modo a preservar alguns valores que são fundamentais a serem preservados. Porque a lógica dos canais privados, que são negócios, é uma lógica dirigida aos mercados e, portanto, vivem da publicidade, exclusivamente da publicidade, têm que ter muitas audiências. E, portanto, os critérios de programação não são critérios... São critérios perfeitamente adequados, perfeitamente legítimos, mas são critérios destinados a obter as maiores receitas possíveis, porque é essa a lógica de uma empresa privada e não tem nada de mal. É perfeitamente... Portanto, no negócio de televisão, eu, apesar de tudo, considero que, exatamente por haver esta tão reduzida oferta, acho legítimo que o Estado ainda mantenha uma presença para justamente defender e preservar alguns valores que são fundamentais no nosso desenvolvimento, na nossa cultura. Agora, o que pode criticar-se é o conteúdo, de facto, do serviço público. Serviço público. Carlos Alberto Henriques, nos vários anos em que trabalhou na RTP, sentiu esta pressão de que se fala de uma eventual instrumentalização que ia mudando ao sabor dos partidos que assumiam o poder? Em certos momentos, sim, foram evidentes. Então, a ser 25 de Abril foi uma tomada, de facto, uma tentativa de tomada pura. Não é? E ao longo dos tempos, obviamente, em função das nomeações, isto aconteceu. Agora, o que se passa é o seguinte, relativamente à questão das nomeações, dado que o Governo, portanto, que existe, porque foi eleito pelo povo, e, portanto, é ele que escolhe as administrações, é ele que escolhe, a RTP, de facto, nunca teve, até uma certa altura, portanto, da sua existência, a figura do chamado diretor-geral, ou seja, de facto, uma figura que mantivesse toda a estrutura da empresa, independentemente da administração que estivesse, independentemente do governo que ganhasse as eleições. E o que acontecia, de facto, e isso aconteceu sempre, ou praticamente sempre, sempre que havia, de facto, eleições, havia um governo que ganhava, a estrutura caía toda por aí abaixo. Portanto, os diretores, não todos, os diretores de informação, então, obviamente, e todo o resto, todos os diretores caíam, não é?
Portanto, havia sempre, de facto, uma ligação partidária. Isso é constante. Não sei o que é que se passa neste momento, não estou lá, mas durante o período... Neste momento isso é diferente, até porque a própria legislação já alterou e há pelo menos aqui uma data a estrutura, de facto, temporal que... Claro. Hoje, as administrações da RTP estão sob um escrutínio cerradíssimo e isso, evidentemente, que inibe e prejudica muito a capacidade de uma administração seguir propriamente uma orientação governamental. E, verdade seja dita, a minha opinião aqui não interessa rigorosamente para nada, mas na ótica do telespectador, a informação que a RTP faz é uma informação de qualidade. Nós estamos praticamente no final deste programa. Houve aqui um erro da minha parte que eu assumo e peço desculpa por isso. Na gestão do tempo não vamos poder debater um pouco mais a evolução tecnológica da televisão. Eu quero terminar com a professora Célia Kiko, a professora da Universidade Lusófona. Acha que a RTP de hoje é de facto um canal em termos de informação que produz uma informação isenta, rigorosa e criteriosa? Essa é uma pergunta interessantíssima. Pena não temos mais tempo para podermos desenvolver. Mas apela à sua máxima concisão. Peço desculpa. Se permitir, eu gostava de deixar aqui uma interrogação, ainda que depois possamos não ter muito tempo para poder discutir. Tem a ver com o tema do dividendo digital. E se muito rapidamente os elementos do painel pudessem dizer que utilização ou que utilizações deviam ser dadas ao dividendo digital, sendo que a RTP também é uma das interessadas, no fundo, este espectro radioelétrico que vai ser liberto com a questão do desligamento da televisão digital terrestre. Gostava de deixar essa interrogação, se fosse possível responder. Provavelmente vai ficar para a próxima semana ou para uma próxima oportunidade. Mas em relação à RTP, concretamente? À informação da RTP? Vou um pouco no sentido das opiniões que aqui já foram aqui deixadas. Fazem o seu trabalho, de facto a informação nos 3 canais é muito semelhante. Também devo confessar, cada vez mais vejo mais alternativas de informação, nomeadamente informo muito mais através da web do que propriamente através dos canais de televisão. Essa também é uma tendência interessante. Nuno Senador, quer responder muito rapidamente? Sim, posso responder. A minha ideia em breves segundos, por favor. Breves segundos. Os canais que existem, os 4, em alta definição, desde logo. Passavam a ocupar muito mais espaço do que ocupam atualmente e, se calhar, todo o espaço que estaria disponível. Não sei se estou correto ou não, mas era o que eu propunha. É inevitável a alta definição. Estes canais não podem continuar como estão. Meus senhores, muito obrigado a todos pela vossa presença. Foi um prazer enorme usufruir da vossa companhia durante praticamente 1h30. Às pessoas presentes na plateia que não tiveram a ocasião de intervir, peço as minhas desculpas. Ficará seguramente para uma próxima oportunidade. E termino este especial do ETV dedicado ao futuro da televisão com uma homenagem aos heróis anónimos que, independentemente da evolução do futuro da televisão, serão sempre uma equação indispensável na componente televisiva. As equipas técnicas. Boa noite.